Fala pessoal, o Bob do Xande aqui na área trazendo os melhores palpites para essa quinta-feira, dia 22 de maio. Vamos pra cima. Galerinha, falando do nosso grupo VIP, né? Vem com o Xande, galerinha, vem com o Xande Show. Apenas, galerinha, R$19,99 para participar do nosso grupo VIP, beleza? Lá eu envio bilhetes pré-lives com duplas, triplas, bingo, alavancagem, entrada em escanteio. É show, galera. Vem com show, vem com Xande Show. Apenas R$19,99, galerinha. E como participar, galerinha? Tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vem com o Xande, porque o Xande é show, galerinha. Beleza? Galerinha, com relação aos nossos palpites dessa quarta-feira, né? Tivemos aqui o jogo do Tottenham contra o Manchester United. Infelizmente aqui o jogo ficou só no 1 a 0. Aqui não acertamos nossos palpites, infelizmente. O Manchester United safadão decepcionou novamente, né? Não conseguiu fazer nenhum gol. E galerinha, rolando aí os nossos jogos da noite, né? A gente comenta aí de todos os jogos no próximo vídeo, beleza? Vamos pra cima. Galerinha, falando rapidão do nosso bilhete da terça-feira, né? Infelizmente, né, galerinha, o Grêmio aqui não conseguiu vencer o CSA, mas, galerinha, teve um gol aqui, né, aos 90 minutos, galerinha, e eu não sei o que foi que deu na cabeça do árbitro, né, que ele não deu o gol, deu falta. O VAR chamou ele para rever o lance e mesmo assim ele não deu o gol, né. No meu ponto de vista, galerinha, não foi falta no lance, né, o jogador do Grêmio foi empurrado pelo jogador do CSA e trombou com o outro jogador, galerinha. Não foi falta do jogador do Grêmio, beleza? Para mim, gol nítido, né? Gol legal e infelizmente o juiz não deu, o que quebrou o nosso bilhete da quarta-feira. Ou melhor, da terça-feira, beleza? Vamos para cima. Galerinha, começando nossos palpites, né? Dessa quinta-feira, né? O jogo aqui, Fortaleza acabou de fazer o primeiro gol, né? Vamos torcer que ele amplie o placar, ele que está, galerinha, no nosso bilhete aqui da quarta-feira. E vamos pra cima. Demais jogos a gente comenta depois, galerinha. Galerinha, começa o nosso primeiro jogo, né? O jogo do Maracanã contra o Internacional. Galerinha, o primeiro jogo, o Internacional venceu a pulso de 1 a 0, né? Jogou com o time do Maracanã, que é um time, galerinha, da Série D. E o Internacional dentro de casa só conseguiu vencer de 1 a 0. Jogo de volta, né? Vamos esperar que tenhamos um jogo melhor. O Maracanã, galerinha, jogando dentro de casa, vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. Enquanto o Internacional jogando fora de casa, 3 derrotas, um empate e apenas uma vitória. Com todos os 5 jogos com mais do que 1,5 gol na partida. E galera, não temos confronto direto entre eles, considerando aí o mando de campo do Maracanã, né? De uma forma geral, tivemos o primeiro jogo onde o Internacional venceu de 1 a 0. Galerinha, eu vou acreditar nesse jogo aqui do Maracanã contra o Internacional. Eu vou acreditar, galerinha, para jogo para pelo menos 2 gols, né? O Maracanã precisa correr atrás do resultado, vai para cima, vai se expor. E o Internacional pode fazer seu gol aí de contra-ataque. Então eu vou de jogo acima de 1,5, como meu palpite mais provável. Jogo acima de 1,5 gols. E galerinha, palpite de cotação maior, eu vou acreditar numa nova vitória do Internacional com mais do que 1,5 gol na partida. Então, palpite mais provável, jogo acima do 1,5 para sair pelo menos 2 gols na partida. Quem quiser uma cotação maior, vai para o Internacional vencer e mais do que 1,5 gol na partida. E meu palpite placar exato é 2 a 1 para o Internacional. Galerinha, ajuda aqui o Xande, galerinha, com seu like, com seu comentário, beleza? Deixa aí os comentários, galera. Estou me esforçando, né, para trazer bilhete para vocês, bingo. Então ajuda aqui o Xande, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa aí seu comentário. Diz aí, galerinha, o que é que vocês acham aí dos palpites, beleza? Quem tá mais tempo aqui, galerinha, sabe como é o Xande aqui, né? Nem sempre a gente acerta tudo, galerinha, mas é Xande Show, beleza? Vamos pra cima. Galerinha, nosso próximo jogo é o Vila Nova contra o Cruzeiro, né? Jogo onde na primeira partida o Cruzeiro venceu pelo placar de 2 a 0. E agora, galerinha, temos o jogo de volta, né? O Vila Nova, que joga dentro de casa, vem de 5 vitórias seguidas, com 3 jogos com mais do que 1,5 gol na partida. E o Cruzeiro vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória, com, galerinha, 4 jogos acima de 1,5 gol na partida. Confronto direto entre eles, considerando o mando de campo aí do Vila Nova, tivemos 2 jogos. O Vila Nova venceu um jogo pelo placar de 1 a 0 e o outro jogo foi 0 a 0. Galerinha, eu acredito em um jogo para menos do que 3,5 gols. Acredito que não saia 4 gols nessa partida.
certo? Esse é meu palpite mais provável para complementar um bilhete, jogar barra de 3,5. Acredito que não saia 3,5 gols nessa partida. E galerinha, jogo do palpite mais arriscado, eu acredito em jogo para sair pelo menos 2 gols na partida, jogo acima de 1,5, acredito que saia pelo menos 2 gols. E galerinha, meu palpite para cá exato, eu vou aqui de 1 a 1 nesse jogo. Acredito, galerinha, na dupla chance também no Cruzeiro, beleza? Jogo abaixo de 3,5, palpite mais provável. Dupla chance no Cruzeiro como palpite arriscado. E jogo acima de 1,5 também como palpite arriscado. Possível placar exato 1 a 1. Galerinha, próximo jogo, Palmeiras contra o Ceará. Primeiro jogo, o Palmeiras venceu fora de casa pelo placar de 1 a 0. Agora é jogo de volta. O Palmeiras, galerinha, que joga dentro de casa, vem, galerinha, de 4 vitórias e 1 derrota. São 4 vitórias e 1 derrota no Palmeiras jogando dentro de casa. E o Ceará jogando fora de casa não vem bem, né? Com 3 derrotas e 2 empates. E confronto direto entre eles são 4 vitórias do Palmeiras, 1 vitória do Ceará e no último jogo. E galerinha, 3 jogos com marca 1,5 gol na partida. Galerinha, acredito em um jogo onde o Palmeiras não vai se expor tanto. Já venceu fora de casa de 1 a 0. O Palmeiras, quando quer jogar trancado, sabe jogar. Então eu vou de jogo abaixo de 3,5 como palpite mais provável. Acredito que não saia 4 gols nessa partida, então eu vou de jogo abaixo de 3,5 gols como palpite mais provável. E galera, o palpite de cotação maior com risco, eu acredito em 2 gols. Jogo acima de 1,5 gols. Jogo acima de 1,5. Eu acredito na dupla chance aqui no Palmeiras, mas está baixa. Então vou deixar aí jogo abaixo de 3,5 e abaixo de 3,5 como o palpite mais arriscado. Mais provável, jogo acima do 1,5 como mais arriscado. E possível placar exato, vou de 2 a 1 para o Palmeiras. Galerinha, temos jogo aqui do Capital contra o Botafogo, né? Galerinha, esse jogo, o Botafogo já venceu o primeiro jogo dentro de casa de 4 a 0. Então aqui é um jogo arriscado. Pode ser um jogo para gols, como pode ser um jogo para nada. O Botafogo já está com a vantagem de 4 a 0, não precisa se expor, né? Pode ficar aí só tocando a bola. Não sei se o time do Capital tem força suficiente para marcar gols no Botafogo, então aqui é um jogo onde tudo pode acontecer. Eu vou deixar, galerinha, um palpite aqui, não vou demorar muito. Como já está 4 a 0 e o Capital precisa se expor muito, eu vou acreditar em jogo acima do 1,5. Cotação no Botafogo não tem, né? Assim, com um pouco mais de segurança, não vou no Botafogo, galerinha, para ele vencer fora de casa, onde ele já venceu por 4 a 0. Aí não tem muita lógica. Ele pode vencer a partida? Pode, porque é muito mais time, mas eu aqui não vou colocar meu dinheiro, né? Onde um time não precisa vencer. Então, Xandinho tá fora aí no caso de vitória aí do Botafogo. Vou deixar aqui, galera, como um palpite arriscado, o jogo acima do 1,5. Jogo acima de 1,5 gols para sair 2 gols aqui nessa partida aqui do Capital contra o Botafogo. E vou deixar um palpite de placar exato, galerinha. Vou acreditar em um 2 a 1 Botafogo. Galerinha, próximo jogo CRB contra o Santos. Primeiro jogo, galerinha, tivemos um empate aí de 1 a 1. Agora o jogo de volta. O time do Santos é muito ruim, galerinha. Como eu falei no primeiro jogo, né? Venho falando. Se o Santos não abrir o olho, vai cair novamente para a segunda divisão. No campeonato da Série A. E galerinha, falando do CRB, né? Ele vem aqui de 3 vitórias, um empate, uma derrota. E o Santos jogando fora de casa, aí como eu falei, né? Uma draga, 5 derrotas seguidas. E confronto direto entre eles, tivemos um jogo aí no ano passado, tivemos um empate aí de 1 a 1. Galerinha, eu vou acreditar, né, que o Santos não vai se expor tanto aqui, galera, para o CRB. Sabe que se vacilar, toma gol do CRB. Então eu vou acreditar em um jogo mais travado, né? O CRB também não vai se expor tanto assim para o Santos. Eu vou acreditar em jogo abaixo de 3,5, como o palpite mais provável para colocar em um bilhete. Jogo abaixo de 3,5 gols. E o palpite arriscado, galerinha, vou em gols também, como eu venho vindo em algumas das outras partidas, para sair 2 gols na partida. Por quê, galerinha? Jogo de 1 a 1, sai um gol, o outro time vai buscar o empate. E aí vai se expor, pode tomar o segundo gol ou empatar. Empatando, os 2 times sossegam. Entendeu? Então, vou de jogo acima de 1,5 com palpite arriscado. E meu palpite de placar exato é 1 a 1. E galerinha, temos o nosso último jogo, é o Bragantino, né? O RB Bragantino contra o Criciúma.
Primeiro jogo o Bragantino perdeu, né, fora de casa, perdeu de 1-0, agora é jogo de volta. O Bragantino que vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Criciúma vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. E confronto direto entre eles são 3 vitórias do Bragantino, 1 vitória do Criciúma e 1 empate. Tivemos, galerinha, todos os 5 jogos com marquei 1.5 gol na partida. E, galerinha, aqui eu acredito no favoritismo do Bragantino. Eu vou deixar, galerinha, o Bragantino para vencer um dos tempos, beleza? Para ele vencer o primeiro tempo ou o segundo tempo, esse é meu palpite mais provável. Tá com a cotação em torno de 1,20 para complementar um bilhete. E o palpite, galerinha, também, que eu acredito como mais provável, vou acreditar, como mais provável não, como mais arriscado, é a vitória, né? Vitória do Bragantino e também jogo acima do 1,5. Então, palpite mais provável, Bragantino para vencer um dos tempos, ele pode vencer o primeiro tempo ou o segundo tempo. Palpite arriscado, jogo acima do 1,5 e vitória do Bragantino como palpite arriscado. E meu palpite placar exato, galerinha, vai ser 2-0 para o Bragantino. 2-0 Bragantino aí, meu palpite de placar exato. Galerinha, esses foram nossos palpites, né, para essa quinta-feira. Ajuda aqui o Xande, galera, com seu like, seu comentário, se inscreve no canal. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito e gostou do conteúdo, se inscreve. Acompanha aí por um período de 7 dias, beleza? Para ter uma melhor avaliação. Se você já está aqui todos os dias e não é inscrito, dá uma força se inscrevendo. Deixa seu like e seu comentário, galerinha. Vamos para cima. Galerinha, quer receber mais bilhete? Vem para o grupo VIP do Palpite do Xande, apenas R$19,99 mensal. Como participar, está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Já falei mais dele no início do vídeo, quem não viu, volta lá para ter mais conhecimento. E apenas R$19,99 mensal. E tem um grupo free, né? Que para como participar, também está na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Galerinha, eu vou deixar novamente um bilhete e um bingo. Ajuda o Xande com o seu like, galera, com o seu comentário. Bingo normal, melhor falando, bilhete normal e um bingo mais arriscado. Galerinha, bingo é arriscado, é para colocar pouco investimento, galerinha. Pouco investimento, sempre gestão de banca. Não dá mole para Denise, não fica aí querendo encher a mão em bingo não, porque bingo é difícil, galerinha. Vamos para cima. Galerinha, minha sugestão de bilhete para essa quinta-feira. Eu vou aqui, galerinha, olha, no jogo do Bragantino, dupla chance no Bragantino, para sair um gol na partida e menos de que 4,5 gols na partida, que então é para não sair 5. Repetindo, dupla chance no Bragantino, para sair mais que 0,5 gol na partida, que é para sair pelo menos um gol na partida, e para não sair mais do que 4,5 gols, menos do que 4,5 gols na partida, para não sair 5 gols. Então essa é uma da nossa parte aí do bilhete. E a outra parte do bilhete, galerinha, é no Palmeiras. Aqui no Palmeiras vamos de dupla chance no Palmeiras e menos do que 4,5 gols. Beleza? Então essa é nossa sugestão de bilhete aí para essa quinta-feira. Tá com uma boa cotação, galerinha. E, galerinha, nosso bingo. Galerinha, o bingo eu vou aqui, ó. Vitória do Bragantino e mais do que 1,5 gol na partida. Vitória do Bragantino e mais do que 1,5 gol na partida. Palmeiras, mais do que 1,5 gol na partida, né? Para sair pelo menos 2 gols na partida. E no jogo do CRB contra o Santos, vou arriscar aqui também em jogo acima do 1,5, para sair 2 gols na partida. Então é jogo acima de 1,5 gols. Repetindo aqui nosso bingo, galerinha. CRB e Santos, mais do que 1,5 gol na partida. Jogo do Palmeiras, mais do que 1,5 gol na partida. E, galera, no Red Bull Bragantino contra o Criciúma, é vitória do Bragantino e mais do que 1,5 gol na partida. Quem não quiser, galera, bota o acima do 1,5, vai só com a vitória seca do Bragantino. Vai diminuir um pouco aí a cotação do bingo. Vamos pra cima. Galerinha, desejo para vocês uma excelente quinta-feira, com muita paz, tudo de bom. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.